Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso querido podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Como sempre, estamos aqui com o nosso querido chazinho, que eu sempre faço para gravar os nossos podcasts. E antes de começar o episódio de hoje, sobre esse aspecto, né, de intuição e tudo mais, eu queria falar com vocês 2 avisos importantes bem curtinhos. Primeiro, eu vou estrear um quadro aqui no meu canal chamado Podcast do Vitor História, tá? Eu já tenho outros episódios de história, né? Tem de 6 a 10 episódios sobre história. Geralmente com o João e o Quinha, né? Que são convidados aí sempre presentes. Só que às vezes acaba confundindo, né? Porque a pessoa tá esperando um episódio mais desses, assim, de produtividade, filosofia. E acaba pegando um desses de história e acaba se sentindo triste, né? Então, o que eu vou fazer? Toda semana vai ter um episódio sozinho, eu sozinho, falando de boa. E de vez em quando eu vou lançar uns episódios extras ali sobre história. Essa sexta, né? Você vai estar ouvindo isso aqui, se você ouviu no dia de lançamento, né? Você vai estar ouvindo quarta e sexta-feira vai chegar para você o podcast de história falando sobre o fim da Iugoslávia. E também tem outro ponto importante. Esse é o episódio 199 e semana que vem teremos o episódio 200. Teve alguém que acho que é o Roberto, que tá sempre comentando aqui, não tenho certeza, que falou, pô, cara, você podia fazer um episódio falando da sua vida, seu trabalho, assim, na internet e tal, como você foi conseguindo as coisas. E eu vou falar sobre isso, vou falar bastidores do podcast do Vitor, história, né? Não só do podcast, mas de todo o meu trabalho na internet. Pode ter certeza que não vai ser algo só centrado em mim, né? Que eu vou dar dicas importantes sobre trabalho, vida, né? Estudos. Também não vai ser... Não quero fazer uma coisa só sobre mim, né? Eu sempre tento, sim, falar coisas que sejam importantes para mim, mas que... de forma que seja útil para as outras pessoas, tá? Então fica de olho, semana que vem vai ter um episódio aí bem especial, nosso episódio 200 do podcast do Vitor, tá bom? Vamos lá. Eu quero falar hoje sobre a intuição, né? Intuição. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre esse conceito. É um conceito assim muito, muito importante, né? Dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso imaginário, eu diria assim. A gente sempre ouve coisas como siga a sua intuição, o que sua intuição está pensando, o que você acha intuitivamente, eu sei disso intuitivamente, mas eu nunca pensei nisso, enfim, né? Coisas de todo tipo que a gente ouve sobre intuição. E uma coisa que eu vejo, de alguma forma, é que a intuição ela é muito renegada em alguns momentos, ela é muito colocada de lado, né? As pessoas não pensam na intuição como uma coisa importante. E, na verdade, o que eu venho falar no episódio de hoje é o contrário. É o que, cara, a intuição é uma coisa super importante, porque ela é um aspecto do nosso pensamento, né? Da nossa psique. Não sei nem se eu estou usando o termo psique da forma correta, né? Mas é um fundamento importante do nosso pensamento, né? Toda essa questão aí da intuição. Então vamos lá, o que é intuição? É quando você não tem certeza sobre algo ou não sabe explicar algo, mas acha que algo está acontecendo. Então às vezes você pode ter uma intuição boa sobre uma coisa, poxa, conheci aquela pessoa e caramba, tive uma intuição boa, né? Ou você pode ter uma intuição ruim, pô, essa pessoa me pareceu estranha, não gostei muito, né? Isso pode ser em relação a pessoas, a acontecimentos, a trabalhos, a tudo, né? Tô achando que isso aqui não vai dar bom, tá? Tô achando que isso aqui tá legal. Beleza, é uma intuição, tá? E as pessoas acham que a intuição é uma coisa puramente, como posso dizer, sentimental, né? Só que não é. Na verdade, é um primeiro momento do nosso pensamento racional, e eu vou explicar para vocês. Vocês sabem, né, que eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho,
Sempre estou citando ele nos meus podcasts. E em uma aula, logo no começo do COF, que eu infelizmente não lembro o número da aula, né, no curso online de filosofia, ele fala sobre um experimento que foi feito com algumas pessoas com um joguinho de cartas, se eu não me engano. Então eles davam um joguinho de cartas para as pessoas jogarem mesmo sem saber as regras. E aí as pessoas iam jogando, iam perdendo, iam ganhando. E houve uma coisa muito interessante. Depois de algumas poucas rodadas, as pessoas começavam a ganhar no jogo, mesmo sem ter as regras em mãos, né? Só jogando mesmo. Só que quando perguntaram a essas pessoas as regras do jogo, elas não sabiam dizer quais eram as regras do jogo, mas elas já conseguiam intuir alguma coisa, elas já conseguiam, de certa forma, entender aquilo sem entender que entendeu. Conseguiu compreender? Elas sabiam o negócio, mas elas não sabiam que sabiam, tá? E só depois de muitas outras rodadas é que definitivamente elas conseguiram explicar as regras do jogo. Ah, funciona dessa forma, dessa forma, dessa forma e tal. Então o que está acontecendo aí, né? Vamos tentar entender um pouco a respeito do pensamento humano. Existem vários graus do conhecimento humano, né? A gente não só sabe ou não sabe sobre alguma coisa. Existem vários graus. Então existe aquela coisa que a gente tem certeza, né? Cara, por exemplo, eu vi o fulaninho comprando um relógio de 10 mil reais com dinheiro da carteira, assim, sabe? Eu vi aquilo, eu vi. Você presenciou, você tem conhecimento por presença. Aquele conhecimento mais profundo sobre determinada coisa. Você tem um conhecimento que seria um conhecimento racional, um conhecimento lógico, um conhecimento científico, que exige uma prova racional. Então, por exemplo, olha, eu não vi o cara comprando o relógio, mas, poxa, ele me mostrou o relógio, me mostrou a embalagem da loja, me mostrou a nota fiscal, que tem o horário da compra feita, tá batendo com o que me falaram sobre o horário da compra, poxa. Então, eu tenho certeza que está certo, né? A não ser que ele tenha fraudado alguma coisa, mas, poxa, grandes chances dessa informação estar correta, né? Você pode ver a pessoa com o relógio relógio no pulso, e você ouviu essa história dele comprar com o dinheiro da carteira direto, sem parcelar nem nada, né? Um relógio caro. E você vê o relógio e você, poxa, realmente, né? Ele tá andando com o relógio. A pessoa que me contou essa história não teria por que mentir, então eu também sei, só que com um grau menor de certeza. Você pode ter só ouvido a história, né? E depois ver a pessoa com o relógio, mas você não sabe se ela comprou mesmo ou se já tinha, mas você, de certa forma, sabe aquela história. Ou você pode ter ouvido a história e nunca ter visto a pessoa com o relógio, então você só ouviu falar. Você consegue perceber, né, que o seu nível de conhecimento a respeito do assunto, ele varia muito, certo? Então você pode ir desde a certeza absoluta de você estar no local na hora, você presenciar aquele fato se passando, até mesmo você ter ouvido de longe e achar que aquilo faz sentido, achar que tem alguma coisa ali, né? Isso é só para a gente tentar compreender que o ser humano, ainda que seja uma mesma informação que ele receba, existem formas mais profundas e menos profundas de você receber. Então, obviamente, né? Poxa, se você leu um livro na sua totalidade, e se você ouviu só um resumo do livro no YouTube, por exemplo, você vai saber muito mais sobre o livro quando você leu aquele livro, né? E quando você leu e depois explicou para alguém, e depois colocou em prática, e depois releu, e depois ouviu um audiolivro, e depois viu uma entrevista com o autor. Obviamente, o seu conhecimento ele vai ser muito mais profundo sobre aquela coisa. Agora, eu vou te falar um pouco uma coisa que já me aconteceu muito e que você vai entender aquilo. Vamos lá. Você sabia de uma certa coisa. Você já tinha visto, por exemplo, que às vezes é melhor... Vamos citar um exemplo prático, assim, né? Você já tinha você já tinha presenciado na sua vida um caso em que, poxa, eu tô
trabalhando com um trabalho X, um texto de 1000 palavras. E eu tenho 1 semana para fazer esse texto. Poxa, acabou que eu enrolei e fiz de última hora ao longo desses 7 dias. Poxa, numa outra tarefa eu tinha um texto de igual complexidade, do mesmo tamanho, e eu tive 3 dias. E eu consegui fazer esse texto nos 3 dias que me foram apresentados. Poxa, no outro caso, eu tinha 1 dia para entregar o texto e eu consegui fazer correndo naquele 1 dia. No outro eu tinha 2 horas e eu dei tudo de mim e fiz 2 horas. Então você, de certa forma, você já pensou, caramba, né? Parece que o tempo que me dão para fazer uma tarefa é o tempo que eu demoro para executar ela. E cara, depois, quando você lê um livro ou ouvir um filme falando sobre, ouviu numa conversa alguém falando, existe a lei de Parkinson, né, que diz que nós vamos levar o tempo máximo que nos foi dado para completar uma tarefa. E você, caramba, é verdade. Nossa, isso já aconteceu comigo naquela vez no trabalho, com o texto que eu sempre deixei para a última hora e fiz exatamente no prazo. Caramba! Ou seja, você entende um conceito genérico através da sua própria experiência, certo? Isso é um conhecimento que a gente pode podemos chamar de indução. Ou seja, eu tenho um caso específico de acordo com a minha realidade, de acordo com algo que eu presenciei, que eu vivi, e depois eu consigo extrapolar isso para regras gerais, né? Ou seja, o que é essa lei de Parkinson? É uma regra geral. E o que você já vivenciou? É um exemplo específico, né? Esse é o raciocínio indutivo. Eu não vou ficar pegando, né, filosofia aristotélica muito profunda, né? Pode ficar tranquilo, não vou, tá? Na verdade, acho que isso nem é aristotélico, né? É mais Francis Bacon que desenvolveu. Mas enfim, né? Não vale a pena a gente discutir sobre isso. Mas esse é o pensamento indutivo. Você pega um caso particular e cria uma regra geral. E existe o raciocínio dedutivo, ou seja, você pega uma regra geral e você intui para um caso específico. Então, falam sobre essa regra para você. Aí você, então quer dizer que se eu tiver um prazo no trabalho, eu sempre vou cumprir no prazo final? Aí você fez uma dedução. É o contrário, você vai do geral para o específico. No indutivo, você vai do específico para o geral, tá? E o que isso tem a ver com indução? Com intuição. Porque a intuição é quando você tem a vivência de algum fato específico, você ainda não tem a regra geral na sua cabeça, e você de alguma forma sabe dessa regra, sabe desse princípio, porém você não sabe expressar de forma racional. Ou seja, você não sabe expressar em palavras, em argumentos aquilo que acontece, tá? Então, é como se você soubesse de algo, mas você não soubesse explicar. É como se você soubesse, mas você não soubesse que sabia. Tá entendendo? Você não sabe, você sabe, mas você não sabe que sabe. Entendeu? Então, por exemplo, o céu é azul. E vamos supor que que uma pessoa nunca ouviu falar na cor azul, né? Ela sabia que o céu é azul, porque ela já viu o céu, mas ela não conhecia o nome da cor azul. Então ela já tinha a noção de qual era a cor do céu. Aí quando falaram que isso aqui é azul, beleza, então agora ele sabe que sabe, tá? Não vou ficar divagando tanto nas filosofias, tá? Porque não é o caso aqui, esse podcast não tem essa pretensão de ser super filosófico. Mas a intuição é quando é aquela coisa típica, as pessoas sempre falam, se você sabe um negócio, mas você não sabe explicar, então você não sabe. De certa forma tá certo, porque você não sabe na sua totalidade, você não entende a regra por trás daquele princípio. Mas você já tem uma noção daquele negócio. A intuição é quando você tem essa noção inicial de um determinado acontecimento, mas você ainda não racionalizou aquilo, mas você ainda não pensou sobre aquilo de forma que você consiga entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, uma coisa que muita gente já passou, que eu tenho certeza que você já deve ter passado. Você vai, conversa com alguém, por algum motivo você acha uma pessoa desagradável.
né? E aí você fala, olha, caramba, essa pessoa, não sei, não fui muito com a cara dela. Eu não sei, o santo não bateu, né? O pessoal aqui no Rio fala muito isso, né? Não sei na sua região se eles falam desse jeito. Mas quando você não gosta muito de alguém, eles falam, o santo não bateu, né? Ou seja, a pessoa não fui muito com a cara da pessoa, não gostei muito, tá? Então o que eu vou fazer? Sei lá, não vou me aproximar muito. Ou seja, você não consegue explicar muito bem o que te fez não gostar daquela pessoa, mas você conseguiu intuir de alguma forma que aquela pessoa não é uma boa companhia pra você. E aí depois você descobre, o fulaninho ele fala mal de todo mundo por trás. Com a gente ele fala mal da pessoa A e com a pessoa A ele fala mal da gente. Então, agora eu entendi. É por isso que essa pessoa... tá vendo só? Eu sabia, foi a minha intuição, né? Enfim, as pessoas falam isso. E damos o nome de intuição a esse primeiro tipo de conhecimento, né? O conhecimento racional que não consegue ser dominado pela linguagem, que não consegue ser exposto em palavras, né? Então eu consigo entender um negócio, mas eu não sei que sei, né? Existe uma frase muito boa num livro chamado 1984, que é um livro famosíssimo, né? Do George Orwell. Livro muito bom e está disponível aí baratinho em qualquer site. Eu recomendo. Tá em domínio público, inclusive, né? Então você pode até baixar de graça mesmo. Que ele fala que os melhores livros são aqueles que nos ensinam aquilo que nós sabemos. O que essa frase quer dizer? O bom livro é aquele livro que explica algo que a gente sempre soube, mas não sabia explicar. Que a gente sabia, mas não sabia que sabia. Então a intuição, de fato, a intuição verdadeira, a intuição que a gente entende, é esse primeiro nível de conhecimento em que nós conseguimos compreender as coisas, mas não conseguimos explicar. E aí para um pouco e pensa, né? Poxa, existe um mundo de coisas que eu sei e existe um mundo de coisas que eu sei e sei explicar. Então, partindo de um raciocínio lógico, o número de coisas que eu sei é muito menor do que o número de coisas que eu sei explicar. Ou seja, existem muitas coisas que eu sei que são assim, mas que eu não sei explicar o motivo, né? Então, por exemplo, eu sei que se eu ligar a boca do fogão, vai sair o gás. E se eu botar uma fonte de fogo, a boca do fogão vai acender. Mas eu não sei o motivo disso. Beleza, tem o gás que está alimentando o fogão, sim, mas como é que funciona? Né? Aí depois você estuda, é o processo de combustão, né? E aí você dá o fogo, né? Para iniciar o processo de combustão e etc. E, beleza, então realmente agora eu entendo o processo por trás, mas você antes não sabia explicar, mas sabia que funcionava, né? Como é que funciona um micro-ondas, né? Não sei, eu boto e esquenta a comida. Mas aí depois você entende que ele retira a umidade da comida através das micro-ondas, que é uma faixa de onda específica dentro do comprimento de onda, e etc, etc. Então você sabe várias coisas práticas que você não sabe explicar. Então o nível de coisas que você sabe por intuição é muito maior do que o nível de coisas que você sabe de forma racional, de forma explicativa, de forma argumentativa, tá? Então, esse seu conhecimento intuitivo é muito mais rico, muito maior do que o seu conhecimento racional. Só que você não sabe botar em palavras. Esse é o único porém, esse é o único ponto negativo. Então, as coisas que você sabe, muitas vezes você não sabe que sabe e isso acaba te prejudicando. Mas aí, vamos lá. Como é que eu coloco isso em prática, né? Vou dar um exemplo muito legal que é o de prova de concurso, mas antes eu queria falar por que as pessoas não falam de intuição e depreciam, né, até quem valoriza a intuição. Quando você fala, eu sou uma pessoa intuitiva, a outra pessoa já vai achar que você está falando que você é um místico, que você é um mágico, que você é isso, que você é aquilo. Só que na verdade não, né? O que as pessoas falam que são intuitivas é que elas conseguem perceber as coisas mesmo sem saber explicar muito. Então, beleza. E aí você vai e você consegue
começar a aplicar esse princípio e tal. E tem uma coisa que as pessoas começam a criticar, você tem que ser mais racional, você tem que usar argumentos, você tem que usar razão, só que não, cara, porque se você usar apenas os dados que chegam a você racionalmente, você vai limitar muito o seu espectro de conhecimento. Muitas vezes, cara, diante de uma determinada situação, diante de uma determinada dificuldade, um momento em que você tem que se decidir em alguma coisa, se vai mudar de trabalho, se vai assumir um relacionamento, se vai, enfim, né? Se vai fazer qualquer coisa assim importante. Muitas vezes a gente não tem o repertório racional para pensar sobre aquele assunto, mas a gente tem a nossa intuição. Cara, eu acho que isso aqui é a coisa certa a fazer. Não, eu acho que isso aqui não é muito legal de fazer. E aí você vai, obviamente, tomando as suas decisões com base em todas as suas impressões, né? O que você sabe explicar, o que você não sabe, por aí vai, tá? Então, nesse mundo científico, né? A gente tem a racionalização como o máximo, né? A gente vive no mundo do racionalismo, a gente vive no mundo do positivismo, em que só o conhecimento racional acaba sendo valorizado, só o conhecimento científico acaba sendo valorizado. Então, até mesmo, né, quando você fala que é uma pessoa emocional, isso tem um tom depreciativo, né? As pessoas não gostam de falar que são emocionais, as pessoas gostam de ser racionais, né? A gente tem aquela visão de pessoa racional, inteligente, que resolve problemas e etc, etc, etc. Só que nem sempre é assim. Às vezes a pessoa super racional não sabe lidar com relações humanas. E no caso a pessoa emocional, ela acaba lidando muito melhor. Então, tem em mente, né, essa questão, porque realmente faz um sentido, né? E eu vou te dar um exemplo muito, muito bom que eu li no livro Inteligência para Concursos. É um livro de um professor chamado Professor Pierluigi Piazzi. Esse professor, ele tinha décadas de experiência, né, ensinando os seus alunos ali sobre técnicas de estudo, como estudar melhor, como você sair melhor em concursos públicos, em vestibular e etc. E ele fala o seguinte, olha, quando você vê uma questão, né, e aí você não tem certeza da resposta, marca a opção que veio à sua cabeça primeiro como a possível resposta. Por quê? Porque você, e ele não fala com essa linguagem, né, mas o que eu entendi, porque você recruta vários pensamentos, vários conhecimentos que você tem de forma intuitiva, mas que você não sabe explicar. Então você vai lá, você recruta esses pensamentos, que são muito mais ricos do que os pensamentos puramente racionais, e você usa a seu favor na hora de, entre aspas, chutar a sua pergunta. Quer dizer, chutar a sua resposta. Então, você tem aquela primeira impressão, né, aquela primeira intuição, você deveria segui-la, segundo o professor Peer, porque realmente você acaba conseguindo ter uma chance de chutar com mais probabilidade para acertar. Enquanto que quando você para na questão e ao invés de você simplesmente colocar uma resposta assim de cara e ficar racionalizando sobre o assunto, pensando e tal, você acaba errando mais vezes, porque você recruta só aquele conhecimento que é o conhecimento racional, que é muito mais limitado do que o conhecimento intuitivo. Então, essa é uma aplicação muito prática, né? Pô, todo mundo já deve ter feito alguma prova, alguma coisa assim para trabalho, ou pro Enem, ou vestibular. Pelo menos assim, pelo que eu vejo na demografia do meu canal, né? Muita gente vem porque se interessa por estudos, então eu imagino que vocês já devam ter feito algum tipo de prova assim e entendem, né? Que, se eu tivesse colocado na opção que eu pensei de primeira, eu teria acertado. Já passou isso por você? Cara, já aconteceu muitas vezes comigo. Eu só fui entender por que depois de ter lido o livro. Então, o convite que eu quero fazer é que você valorize esse tipo de pensamento
esse tipo de intuição que você tem, porque a intuição nada mais é do que o seu subconsciente querendo te falar algo que você não consegue explicar, né? Basicamente é isso. Então, é uma forma muito, muito boa, né, de lidar com indecisões e tudo mais. Também não acho que, obviamente, você deva ser aquela pessoa que pensa em tudo só com a intuição. Obviamente não, né? Você vai se preocupar em balancear, digamos assim, né? Você vai se preocupar em balancear essas duas questões, tá? O seu pensamento racional e a intuição. Alguns pontos que eu acho interessante, né? Primeiro, para você esclarecer esse negócio. Não confundir intuição com ansiedade e com crença limitante. Intuição é tudo isso que eu já falei ao longo de 25 minutos. Ansiedade é quando você vai fazer alguma coisa. Eu não estou falando aqui de crise de ansiedade, da ansiedade como doença psicológica. Eu estou falando quando você está ansioso mesmo, tá? Quando você vai fazer alguma coisa e você fica ansioso. Então, por exemplo, você vai apresentar uma palestra na frente de 500 pessoas. Obviamente você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso. Mas isso não quer dizer que é uma intuição negativa. É só um medo que você tem diante de algo que vai acontecer, diante de algo que você talvez não tenha tanta experiência, tá entendendo? Diante de algo que você não está acostumado ou preparado, tá? Então não confunda isso, porque muitas vezes, se você se confundir nesses conceitos, né, você vai achar que só porque você está nervoso é uma intuição negativa de que você não deve fazer aquilo. Na verdade não, na verdade pode ser inclusive um sinal de que você deve se desafiar e fazer algo novo, pode ser isso mesmo, ou não, pode ser realmente uma intuição negativa. Geralmente a gente sabe, né? Geralmente a gente sabe, não sabe muito explicar a diferença, mas geralmente a gente sabe quando é algo que a gente tem que fazer e tem vergonha e se sente nervoso, e quando é algo que a gente não deve fazer, né? Porque é uma intuição, alguma coisa diz ali para não fazer, tá? E crença limitante é quando aconteceu algum trauma, alguma coisa assim, e você coloca na cabeça de qualquer jeito que você não é capaz de fazer aquilo, de você não consegue fazer aquilo. Tem muita gente com muitas crenças limitantes, assim, né? Tipo, eu não consigo estudar. Eu sempre, quando eu pego o livro, eu não consigo estudar. Então, eu não nasci pra isso. Aí, sei lá, tá na faculdade, não consegue estudar e usa essa desculpa. E, cara, isso é uma crença limitante, que às vezes uma professora falava muito isso na sua infância, que, sei lá, você não sabe estudar. E aí você acredita naquilo piamente como uma coisa fechada. E esse pensamento, né, de crença limitante é um pensamento muito, muito presente nesse negócio assim de coaching e tal. E assim, não gosto muito desse mercado, né? Mas é um conceito importante que a gente tem que dominar e tem que entender que existem crenças limitantes. Eu mesmo, né, eu tinha uma crença limitante até pouco tempo atrás. Eu tinha crença limitante, eu tinha duas, inclusive, né? A primeira, né, que eu perdi, né? Logo ali quando eu tinha os meus 16 anos, 17, era de que é importante, de que ou você é um cara forte, atlético e bom com esportes, ou você é um cara inteligente, culto, blá blá blá. E a gente sempre tem essa crença limitante por causa dos filmes, dos desenhos, aqueles filmes em que o cara malvado do filme é o capitão do time de basquete e o bonzinho é o nerd, sei lá o quê. A gente sempre acha que ou você é um ou você é outro. E não, cara, ao longo de toda a história, você vê que muitas pessoas das artes, das letras, muitos filósofos, muitos escritores, eram pessoas que cuidavam da saúde, cuidavam da estética, cuidavam dessa parte de mente e corpo. Tanto que antigamente existia esse conceito de formação total do homem. O homem que cuida do corpo, cuida da mente, cuida da alma. E é a noção até de paideia, né? De uma formação geral do homem, né? E o homem aqui eu falo pessoa de forma geral, né? Então, é bem legal
resgatar esses conceitos, né? Outro conceito importante que a gente acaba tendo, né? É o de que o cara inteligente é só o cara que é ateu ou que não tem religião. Sendo que, na verdade, se você for ver ao longo da história, tem muitas pessoas que tinham fé, e assim, não só uma fé de boca, assim, né? Eu acredito e pronto. Mas tinha uma fé vívida mesmo, né? Filósofos, cientistas, né? Se você pegar, por exemplo, Pascal, Pasteur, Darwin e tantos outros, né? Que tinham fé em Deus e isso não impedia com que eles tivessem um progresso científico, né? Hoje em dia o ateísmo ele se apoderou do pensamento científico, mas, cara, não é assim. Inclusive, eu já vi o Jordan Peterson falando um pouco sobre isso, né? Que muito do pensamento científico, muito do desenvolvimento do pensamento científico foi permitido, né, esse tipo de desenvolvimento graças à estabilidade que a igreja trouxe no final da Idade Média, que realmente já tinha, não era aquela Idade Média das trevas, né, logo depois da queda do Império Romano, em que os bárbaros invadiam. Não, era uma Idade Média em que tinha uma sociedade muito mais organizada, muito mais estável, e aí isso permitiu uma série de desenvolvimentos que culminou no pensamento científico. Então, é bem legal, né, a gente pensar, né, nesse tipo de coisa, pensar que realmente a gente de alguma forma consegue ali eliminar essas crenças limitantes. E até uma que eu tinha até pouco tempo era de que eu não nasci pra dirigir, não sei dirigir, não sou bom em dirigir. Eu tinha tentado quando eu tinha lá meus 19 anos, 20 anos a dirigir, né? E assim, quando você vai na autoescola, se você já foi, você vai saber do que eu tô falando, você tem muita regrinha certinha que tem que fazer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, na baliza tem que fazer aquilo, e na prova. E cara, muitas regrinhas assim me deixam um pouco nervoso, me sinto meio mal de ter que seguir um monte de regrinha que muitas vezes é até meio arbitrária, né, meio que não faz muito sentido. Então eu não conseguia seguir aquelas regrinhas, não conseguia entender muito bem a aplicação daquilo, né? E aí de alguma forma, eu acabava repeti muitas vezes, umas 6, 7 vezes, aí eu desisti. Falei, cara, não é pra mim dirigir, beleza, deixa pro futuro. E aí, com toda essa questão da Amanda, do Ícaro, de eu ter filho, a gente falou, vamos comprar um carro então. A gente comprou um carro usado aí do meu amigo, e a Amanda começou a dirigir, e desde que a gente veio morar em Araruama, né, em outra cidade, eu comecei a dirigir, a pegar um pouquinho, andar aqui na rua, andar aqui, andar colar. Comecei andando com a Amanda do meu lado e peguei a prática. Hoje em dia eu dirijo ok, né? Assim, considerando a média das pessoas, eu diria até que eu dirijo meio mal. Mas, de qualquer forma, eu consigo dirigir, né? Não é uma coisa absurda pra mim, não é algo fora da realidade pra mim. Então, quando a gente pensa em crença limitante, né, que sempre quando a gente pensa, eu não consigo fazer isso, a gente acha que é uma intuição dizendo que não devemos fazer isso. Mas não, na verdade, muitas vezes é algo que entrou na sua cabeça através de alguma coisa lá atrás e você continua achando que aquilo é verdade sem nunca nem ter parado pra racionalizar, né. Tem muito isso quando o pai e mãe não tratavam bem, né, e esse tipo de coisa, então acaba sendo assim, né. E aí eu queria dar algumas dicas, né, que eu acho que podem te beneficiar caso você queira estimular esse pensamento de natureza mais intuitiva. Porque assim, a gente vive no mundo racionalista, vive no mundo positivista, em que só o conhecimento científico é valorizado, né? E a gente tem que buscar um contato ali a mais com essa questão mais intuitiva, mais subjetiva da nossa experiência. E eu penso que existem alguns hábitos que a gente pode fazer para estimular isso, tá? O primeiro e mais básico deles é você sempre separar um horário do seu dia para uma atividade de meditação ou de oração ou de ficar sem fazer nada, de ócio mesmo, de, sei lá, técnica de respiração. Tem 1 minuto do seu dia para isso, né? 10, 15 minutos, meia hora, se você conseguir. Tenha e veja como nós somos apegados aos estímulos, né? A gente é muito apegado ao mundo sensitivo, ao mundo racional, então a gente sempre quer, por exemplo, tá lavando a louça, então vou ouvir uma música. E quando você tá só rezando ou só meditando, não é para você fazer mais nada, é para você se concentrar
unicamente naquilo. E às vezes, quando você está sem fazer nada, você consegue organizar o seu pensamento de forma que coisas que você estava pensando começam a tomar forma e você consegue entender melhor as coisas. Então, curiosamente, não ficar pensando em nada, não ficar fazendo nada, te ajuda a pensar melhor nas coisas. Você consegue pegar esse pensamento intuitivo e colocar em palavras, muitas vezes, né? E não só momentos assim específicos do dia, né? Mas se você conseguir, tipo, toda vez de manhã, eu vou ficar um minutinho em silêncio agradecendo, ou eu vou rezar um Pai Nosso, ou eu vou respirar fundo, ou eu vou ter um ritual assim de presença, né, de tentar ouvir o que está acontecendo ao meu redor e tal. Tem alguns momentinhos assim no dia, antes de dormir, logo depois de acordar, durante o almoço e tal. Com certeza vão te ajudar. Então, é um hábito que vai te fazer muito bem, tá? Outra coisa, procurar a ajuda de um psicólogo. Eu tinha muito medo de falar isso, né? Que eu vou na psicóloga. Mas é porque eu, por algum motivo, achava que as pessoas ainda pensavam nisso como uma coisa de maluco, sabe? Uma coisa assim que, só quem é maluco faz, de ir no psicólogo. Só que não, né? E quando você vai no psicólogo, você consegue, de certa forma, dar forma ao seu pensamento. Muitas vezes, com o auxílio de um psicólogo, você vai falando as coisas que se passam na sua cabeça. O psicólogo, quando é um profissional assim treinado, né, experiente, ele consegue te fazer entender o que você está pensando. Então, muitas vezes, cara, nas sessões, né, quando eu tô na psicóloga, na Clarissa, que eu recomendo muito, né, já recomendo assim sempre para as pessoas, eu acho que muitas vezes, né, quando eu tava numa sessão com a psicóloga, eu saí de lá mais claro em relação às coisas que eu pensava. Eu consegui entender melhor as coisas que eu pensava. Então, um auxílio psicológico ajuda muito. Eu não sei se você tem a capacidade de ter a ajuda de um psicólogo. Existem, né? Geralmente é semanal, mas eu sei que existem psicólogos que eles fazem, né, algumas concessões e permitem que os pacientes tenham encontros quinzenais, porque a gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro para ficar pagando, tá? Mas de qualquer forma, procure, porque vai te ajudar muito a ajuda de um psicólogo. E procure um psicólogo que tenha relações com o seu pensamento. Então, por exemplo, eu já vi os dois casos, né? Já ouvi os dois casos. Quando uma menina que não tinha religião foi na psicóloga e a psicóloga insistia que ela deveria ter uma religião. Só que, poxa, pra ela não era importante e ela ficava insistindo nisso e tal. E o outro lado também já aconteceu, né? Pessoas que foram e tinham religião, mas o psicólogo ficava criticando, de certa forma, a religião deles. Então, quando você for, né, procurar um psicólogo, né, um profissional desse tipo, se for o caso, procure antes. Geralmente tem muito psicólogo, né, que produz conteúdo aí, então veja, esse conteúdo aqui tá ali de acordo com as coisas que eu acredito, com o que eu penso. Então, que aí você não vai ficar pulando de galho em galho, né? Uma coisa aí que eu vejo muita gente fazer, tipo, fica 2 meses no psicólogo e muda, né? Tipo, eu tô com a minha psicóloga desde 2018, né? Acho que é uma coisa muito boa você ter um acompanhamento com a mesma pessoa que já te conhece, né? Então, é uma coisa muito interessante, tá? E outro ponto para você estimular esse pensamento mais intuitivo, né, digamos assim, é ter uma mentalidade um pouco mais positiva, né? Eu não vou ficar falando de mindset, sei lá o quê. Mas quando você evita reclamar por tudo, por qualquer coisinha, e fofocar, e, sabe, ser essa pessoa que, quando o fulaninho vai embora já fala mal, quando critica todo mundo, quando não acrescenta nada. Eu vejo, né, que minha intuição ficou muito melhor, muito mais pontual, muito mais direto ao ponto ali, quando eu consegui entender melhor como eu poderia não ser um peso para os outros e tal. Então também é uma atividade aí que pode te ajudar, tá bom? E para finalizar eu quero te passar um cuidado, assim, cuidado para você não ser aquele cara 100% intuitivo, sabe? Aquele cara que é um cara místico e não pensa de forma racional nas coisas, porque acaba sendo o outro oposto, né? A gente tem aquela pessoa super racional que não dá, às vezes, ouvidos àquela sua voz
interior, que às vezes tem muita coisa a dizer, mas você acaba sendo um cara totalmente sensitivo e que também não para pensar racionalmente nas coisas. Então a gente não pode ser nenhum nem outro, né? A gente tem que, para parafrasear o Nietzsche, né? A gente tem que conciliar o nosso lado apolíneo com o nosso lado dionisíaco. Então aí quem já leu, né, aquele livro sobre a tragédia grega, né, do Nietzsche, vai entender a referência. A gente tem que conciliar essas duas tendências, né, mais intuitiva, subjetiva, com aquela mais racional, objetiva, para a gente conseguir tirar ao máximo esses dois tipos de impressão nas nossas vidas, tá? Então, quero finalizar o episódio de hoje. Fiquem de olho, semana que vem vai ter um episódio, né, contando aí minha trajetória no trabalho na internet e tudo mais. E essa sexta, né, daqui a 2 dias, a gente vai ter um episódiozinho especial a respeito de história, falando sobre o fim da Iugoslávia, tá bom? Muito obrigado por estar comigo aqui até esses 40 minutinhos aí. A gente vai se falando nos próximos episódios e até a próxima.